Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as letras e os emojis. É isso? Tipo isso. Meu Deus, como chegamos a isso? Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Foca e a Marina de novo. E eu sou Alexandre Ferreira novamente. De novo nada, Foca. Você é da casa, meu irmão. Para com isso. É que a gente tá aqui num combo de programa duplo, né? Pois é, pessoal. A gente falou semana passada, não, vamos continuar gravando. Só que há um fator aqui entre eu, Alexandre e Henrique Foca e a Marino, que é a idade. A gente não aguenta ficar até muito tarde. O sono vem, não é? E aí a gente ficou falando da vida e resolveu gravar outro dia. Então vamos fazer um programa, continuação do programa passado, mas a gente tá gravando no dia normal e assim vamos. Então, pra você que chegou aqui nesse programa pela primeira vez, volte uma casa, vai lá pro programa anterior e aí você chega nesse aqui, ou pode ouvir esse e voltar pro outro, tanto faz, mas ele é uma sequência direta do programa anterior. É isso, né, senhores? Pra você que ouviu o outro e emendou esse, pensando assim, os caras vão estar naquela loucura. Eu espero que não. Espero que, principalmente eu, divague menos. Mas porque olha, às vezes eu acabo de ouvir e eu falo assim, meu Deus, eu fugi totalmente do assunto. Mas olha, eu vou dizer pra você que esse programa gerou feedbacks muito positivos, viu? Foca, Alexandre, eu mandei pra vocês, lógico, né? Claro, o Foca tava participando. Sim. Olha, gente falando bem, de longe, lá do Mato Grosso do Sul, gente elogiando. Então, assim, foi bem... Olha, foi bem bacana mesmo. Então, assim, senhores, orgulho é pecado, mas que orgulho fazer esses programas com vocês. Eu assumi a função de orelha nesses programas, então essa é a minha função, controlar o tempo e ser a orelha. Agora só tem essa pequena responsa de manter o nível pra esse segundo. Mas vai dar certo. Fé no pai que o programa sai. Senhor... Você mantém o nível alto e pode deixar que eu descanse. As descambadas eu tiro na tesoura. Olha o barulho da tesoura aqui, ó, da edição. Senhores, vamos pro jogo. O Alexandre fez questão de ter jogo. Claro, você fez um jogo sobre fontes e eu quis fazer também. Só que o Pedro é sempre naquele esquema do dileminha e eu, lógico que vou tentar aguçar a criatividade de vocês. Vamos lá. Então, a parada é a seguinte. Tem uma coisa legal aqui numa conversa, que é um programa webfônico, né? Que inclusive tem uma questão interessante de inclusão de pessoas que não têm a visão completa, né? Digamos assim, uma pessoa que teria alguma deficiência visual não teria problema de acompanhar o podcast, né? Então eu pensei no seguinte jogo. Um jogo audiodescritivo. Eu vou mandar para vocês imagens. Certo. E eu vou pedir para que vocês dêem o contexto da imagem. Evidentemente vai ter uma frase ali, vocês vão me dizer o que está escrito nessa frase. E aí vocês podem inclusive fazer comentários sobre como está escrito. E aí vem a parte da fonte, né? Vocês têm que descrever a letra e tem que dar um nome pra fonte. Meu Deus. É o jogo do Moisés às avessas, não é isso? Pedro começa e assim eu entendo. Vocês sabem do que eu tô falando, o jogo do Moisés, né, gente? Olha. Como que é o jogo do Moisés? Ô, senhores, eu vou ser obrigado a mandar aqui. O Moisés do Silvio Santos desenha uma bola. Esse Moisés. Você não consegue, né, Moisés? Quem faria esse link? Moisés! Não consegue, né? Eu? É claro. Esse tipo de cultura eu sou especializado. Então eu tô mandando agora a imagem lá no Telegram. Vamos lá. Certo. Manda no nosso grupo dos patrões secreto. que eles ficarem assim, sem saber o que tá acontecendo. Não, é sacanagem. Vou mandar no Identidade. O Pedro começa então. Vamos lá. Peraí, já mandou? Toma, primeira imagem. Mandei. Tá, peraí que tá abrindo. Rapaz, isso aqui foi a Alice que desenhou ou não? Então, contexto, texto. Peraí, deixa eu abrir no celular aqui, porque no computador não ficou muito legal, viu? Peraí. Eu tenho que fazer uma audiodescrição disso, não é? O que é isso?
Tá. na sua cabeça? É um desenho infantil de uma criança, provavelmente numa escola, não é? Mas também há um desenho de 2 adultos. Todos esses desenhos estão dentro de um quadrado, né? E há ali 2 adultos, depois há uma série de mesas e parecem crianças ali. Há algo escrito que eu não leio, que eu não consigo ler, não é? Mas é um desenho infantil, escrito Hildebrando, com H, né? Hildebrando, e embaixo algo escrito assim: tia, faz tarefa o nome da minha tia e amarai te outra professora Patrícia. Peraí, tia, foi a tarefa, o nome da minha tia e amarai te... Eu não consigo, professora Patrícia. É difícil, Eu gosto da tia Gisele também. Gosto da minha escola. Tá aqui, gosto da minha escola. Porque lá porque lá eu aprendo a ler. Ela é um outro idioma. E também eu aprendo aí que eu vou brinco batati. Brincar bastante. Aí, Foca, obrigado pela ajuda. Aí eu vou brincar bastante. Bonito, não tá escrito isso não, mas a gente entende. A gente entende. Rapaz, olha, mesmo. Eu entenderia mais hieróglifos do que... Primeiras letras. Todos nós já passamos. Pois é. Olha, na minha cabeça eu sei escrever do jeito que eu sei hoje, que já é ruim, né? Você quer que eu dê o nome dessa letra? Dê o nome dessa fonte. Hildebranda. Hildebranda, ótimo. Já o cara pôs o nome lá. Muito bom. Foca, você pode pôr, por favor, isso aí lá no post, por gentileza. Vai tudo entrar. Inclusive, o que a gente não colocou do post do episódio passado, nesse a gente vai colocar bastante referência. E aí os meninos postam nas redes sociais também. Coisa que a gente não tinha feito, a gente faz agora. Exato. Muito bom. Que o programa sai domingo. Domingo é sempre um dia difícil, né? É dia da preguiça. Vamos lá, Alexandre. Os caras escolhem bem o domingo. Todo mundo no meio da feijuca. Vamos lá. Segunda imagem agora. Foca, decifra, contexto, texto e nome da fonte. Tem um cartaz. Por que esse não caiu pra mim? Tem um cartaz bonito no que deve ser uma padaria. Aqueles cartazes que é uma placa que fica em pé assim. Eu gosto. E tá escrito... Eu acho sensacional, hein, Foca? Os caras que desenham isso aqui, meu. É difícil essa letra. Esse eu acho. De lettering, sabe? Tá escrito... Às vezes você sabe que eu fico horas vendo vídeo dos caras fazendo esses cartazes. Eu amo ver isso. Pra quem não tá enxergando, é aqueles cartazes que você vê no supermercado de preço de carne, preço dessas coisas que o cartazista, inclusive, tem uma profissão. É um cartazista, que às vezes você vê mercado contratando. O cara fica lá desenhando com pincel as letras e você vê que ele tem maior coerência e consistência nas letras. Não é eu e você escrevendo lá, não. Tem que ter um talentozinho mesmo. Mas tem uma régua ali. Mas voltando à imagem, tá escrito: produtos dessa mesa contém glúteos em sua composição. Não sei, essa fonte é bonita, ela não merece um nome como glútea, mas podia ser. Pode pôr bunda. Seria a Bunda Sans. Bunda Sans. Porque não tem serifa. Porque não tem serifa. A gente vai falar nesse programa do que significa Sans. Ô, Foca, se eu pudesse sugerir, essa letra poderia se chamar Chico Rodrigues. Nossa, mãe. Que conexão. E o produto dessa mesa pode ser uma feijoada, né? Um rabo de porco. Se não contém glúteos agora, vai conter no futuro. Boa. Muito boa. Bem. Vamos pro tema, senhores. Vamos, olha, eu tinha mais aqui, mas fica pra uma próxima. Vamos lá. Que é um signo na Idade Clássica? Pois o que mudou na primeira metade do século XVII por longo tempo, talvez até hoje, é o regime inteiro dos signos, as condições sob as quais exercem eles sua estranha função. É aquilo que, dentre tantas outras coisas que sabemos ou que vemos, os erige de súbito como signos, é seu próprio ser. No limiar da Idade Clássica,
O signo deixa de ser uma figura do mundo, deixa de estar ligado àquilo que ele marca por liames sólidos e secretos da semelhança ou da afinidade. O classicismo o define segundo 3 variáveis: a origem da ligação, o tipo da ligação e a certeza da ligação. Bom, pessoal, no programa passado nós falávamos da ideia e da necessidade humana de se reproduzir ou de se gravar a memória e de como isso foi passando das pinturas para os códigos, como o código reproduz a fala e como os códigos foram sendo elaborados pela humanidade, se transformando na escrita, e a gente foi falando também da questão da padronização, e a partir da padronização, então, as outras evoluções, o formato de letras, a gente começou a falar um pouco sobre isso, não é? A questão da serifa, e a gente chegou em Gutenberg, que foi o inventor da prensa, o cara que imprimiu a primeira Bíblia. O Foca lembrava que o Gutenberg foi o dono da primeira startup e que flopou, né? Flopou grandão. E terminamos com o Alexandre, ainda falando da questão da prensa de Gutenberg, o quanto isso popularizou a Bíblia, a ideia teológica, melhor dizendo, a ideia eclesiológica e pastoral por trás dessa invenção de Gutenberg. Lembrar também que alguns séculos antes, o Oriente, na verdade não o Oriente, a Ásia já produzia algo de... reprodução alfabética mesmo, né? Mas no caso, o alfabeto deles é escrita. Exato. Um tipo de escrita. Uma escrita com argila, não é isso, Foca? Exato, E aí a gente parou em... A gente parou falando dessa sociedade que veio depois do livro impresso, né? Eu até citei tudo, citei Leonardo, mas tem todo aquele acontecimento da época do Renascimento, um pouco do fim da Idade Média e Renascimento. Toda essa época já é turbinada, vamos dizer assim, por essa nova invenção que vai ficando cada vez mais popular e mais barata, né? Vamos dizer assim, que tudo que é inovação no começo é nicho e é caro, né? Pois é, chegamos aí. E aí entra toda a revolução da reprodução, não é, ô Foca? Claro. Porque aí começam a surgir livros, jornais começam a ser impressos. Aliás, jornais. Né? A ideia de algo que é impresso diariamente ou semanalmente. Exato, você tem ali uma linha de produção. E a partir de Gutenberg, da prensa, dos jornais, surge também a publicidade, não é isso, Foca? Porque a primeira mensagem publicitária surgiu em um jornal impresso, não foi isso? Exato. Bom, eu até quero voltar um pouquinho para falar de que depois do Gutenberg, com os anos foram passando, surgiu uma profissão que não existia antes, como toda invenção, que é o tipógrafo. Os caras começaram a trabalhar numa profissão de desenhar ou esculpir bloquinhos de chumbo para serem colocados naquela maquininha e imprimir livros. No começo se usava uma fonte padrão, que era uma fonte da época, que é aquela fonte germânica que hoje a gente conhece como Black Letter, que, se você lembrar de filmes nazistas, é a fonte que você tem na cabeça. É uma fonte bem grossa, bem pesada, que parece que foi escrito à mão, mas você vê que tem alguma coisa de máquina. E essa fonte era uma fonte clássica do período de Gutenberg. E a partir daí começa a existir um pessoal que começa a inovar no desenho das letras. Isso parece uma coisa pequena, mas eu gosto de frisar e queria começar disso, porque é também uma revolução. Se a gente parar pra pensar que lá no começo a gente falou que alguns caras inventaram uns símbolos tão legais que juntos formavam palavra e apresentavam uma linguagem, quando esse conjunto de gente vai pro lado artístico e consegue, entre aspas, deformar esses símbolos, mas ainda assim fazer com que eles sejam reconhecidos, também é uma coisa muito legal, né? Ô Foca, você falou da Black Leather, eu abri aqui e de fato é uma letra bem bonita. Conheci a pessoa, mas não sabia o nome. E sabe do que eu lembrei também, que tem a ver com essa questão artística aí? É as iluminuras medievais, né? Sim. Que eram aquelas letras bonitas e com desenho no meio, que no início de cada folha ou de cada
cada texto tinha lá uma iluminura. Exato. E parece que é muito inspirado, né? É daí, né? Certamente. Como a gente falou que tudo é evolução, né? Se você imaginar, quando se inventou a máquina de imprimir, que tipo de letra Gutenberg desenhou para imprimir na máquina nova? Ele desenhou algo que ele já conhecia, né? As inovações não vêm todas de uma vez. Os tipos que ele desenhou eram tipos que ele via desenhados em caderno. Então, até porque ele não era um artista design de fontes, ele não criava isso. Então, com o passar do tempo é que surgem pessoas que falam, puxa, agora a gente consegue imprimir com um bloquinho esse tipo de letra. Mas se a gente desenhar um outro tipo de letra, será que se eu desenhar um A que não seja assim, mas que seja assado, as pessoas vão entender como A? E a partir daí se cria essa nova arte, essa nova ciência, que é o desenho diferenciado das fontes, das letras, mas que precisa manter aquilo, por mais diferente que seja o desenho, ela precisa comunicar aquela letra. Então, depois disso, a letra passa a ter um caráter artístico, visual, né? E não só de ferramenta de comunicação. É como a estrutura do próprio corpo humano. Tem gente que desenha mega caprichado, tem gente que desenha com boneco de palitinho, mas sendo o Da Vinci desenhando um corpo, o homem vitruviano, ou seja, a sua mãe desenhando bonecos de palitinho, você vai entender que ali há uma figura humana. Sim. A mesma coisa se aplica a essa evolução, a esse começo, melhor dizendo, de diversificação dos tipos, das letras, não é? Sim. É aquilo. É fazer um A, ele pode ser mais rebuscado, como essa Black Letter, e aqui há a referência no site. Entra aí, umaconversa.com.br agora, enquanto você ouve, e você vai ver o exemplo do que a gente está dizendo. Ela tem ali um A diferente, um B diferente, ou seja, o alfabeto, mas você consegue identificar ali que é uma letra do alfabeto. Tá. E uma letra mais rudimentar também é um A, é um B, é um C, não é? Então, mais ou menos, se correlacionam essas questões, porque é a ideia fixa na cabeça do que se trata aquele código e como ele pode ser representado de maneiras diferentes, não é isso? Sabe o que é legal? É você pensar, né, na ironia da coisa, que esses caras estão, né, muito provavelmente foram ourives, ou como o próprio Gutenberg é escultor de joias que passam a escrever, a esculpir essas novas joias que vão ser as letras e tal, para imprimir. E aí você fica pensando a impressão que essas letras causavam nas pessoas. Então você tem a impressão física e as impressões mentais, né? Então essa coisa de que muito provavelmente uma letra nova deveria causar um frisson, né? Essa coisa da propaganda de falar, olha, a minha marca agora impregnou na cabeça das pessoas porque acertou na letra, porque agora já tem essa identificação de letra como arte, mas também como um produto para identificar isso daqui é daqueles caras. Isso é interessante também do ponto de vista espiritual da coisa, né? De como, além da materialidade, você tá mexendo com a cabeça das pessoas através da arte, dos tipos. E aí, por causa dessa criatividade humana, né? Depois que se começou a brincar com estilos de desenho, a coisa deslanchou de forma a chegar mais ou menos no que a gente tem hoje. Então, primeiro foram criados fontes serifas mais simplificadas, porque a Black Letter já era difícil, ela manchava às vezes o texto ao ser impresso, então se desenhou itálicas, as letras caidinhas de ladinho para caber mais letras numa folha e economizar na impressão. Daí que vem o itálico. E foi desenhado na Itália não por um italiano, mas por um, se não me engano, inglês, o Jenson, e aí ele deu esse nome para fazer uma homenagem do lugar que ele estava. Mas as inovações foram vindo assim, nesse tipo de teste. Num dia, um inglês chamado Baskerville testou, enquanto ele desenhava, vamos pensar na letra D de dado, o pauzinho da letra com uma espessura, o bracinho da letra D de dado minúscula com uma espessura, e a barriguinha com uma espessura variável. E essas coisas criavam um contraste. E isso criou um tipo de letra, aquelas letras que a gente imagina de loja de luxo. Uma letra que tem outra característica. E aí ele, de certa forma, ele pensou no contraste do desenho, que antes não tinha. E aí, dessa mesma maneira, outros caras foram pensando, puxa, e se eu pegar agora esse tipo de desenho
e tirar essas serifinhas, arrancar essas pontinhas. Como é que será que fica? E aí o cara fez isso e criou a primeira sans serif, que é como a gente chama sem serifas em inglês. Às vezes você vai ver só sans em algum lugar, que são as letras que a gente mais vê hoje e tal, que não tem essa herança dos romanos e dos impressos e dos impressos antigos, as caligrafias antigas que a gente citou no programa anterior. Olha pro teu celular agora e você vai ver que a letra do seu celular, ela é dessa família de sans. A letra do Zap. A letra do Zap. A letra do Zap também. A letra do Zap também. Mas as letras das programações de telefones, em geral, são sem serifas, não é isso, Foca? Exato. E a partir daí, a inovação foi continuando até chegar ao ponto do que a gente falou até no programa sobre design, que foi o momento em que na Alemanha a gente tinha uma escola famosa ainda era a República de Weimar, entre as duas guerras, tinha uma escola famosa de arquitetura chamada Bauhaus, e se começou a experimentar desenhos geométricos da letra. Puxa, mas e se a gente tentar ser mais puro e fazer a parte redondinha ser um círculo, a parte reta ser... Alemão tentando ser puro já dá calafrio. E é tipo as fontes que você vê hoje, por exemplo, no logo da Volkswagen. A gente vê muito, ela é bem redondinha. É a fonte do logo de uma conversa, é bem parecida. São fontes mais geométricas e tal. E aí, quando... isso até é uma coisa curiosa, tem um post que eu escrevi no meu blog, depois eu deixo o link. O Hitler e os nazistas não gostavam dessa pureza, desse caráter inovador dessa galera da Bauhaus. E eles mas conservador ama o passado. Exato. Assim sempre. Tanto que eles queriam que tudo fosse escrito em black letter, aquelas letras antigas góticas, para respeitar o passado germânico. E esses caras começaram a ser perseguidos. Foram perseguidos, esse pessoal da escola... Os nazistas queriam a letra preta. Tá bom. Da escola e a escola... Tô adorando. Essa escola inovadora começou a ser perseguida. Esses caras, a princípio, foram para a Suíça, fugidos, muitos desses tipógrafos famosos, e lá eles começaram a desenvolver um estilo, e aí eu chego no ponto que o Pedro falou outro dia que um amigo dele não gosta da Helvética. A Helvética foi uma fonte que vem daí. Os caras todos alojados na Suíça, fugindo da guerra, criam um estilo internacional que está presente em todos os lugares hoje. Você vai lembrar fácil da caixinha de Parmalat, aquele tipo de letra bem institucional. Aquilo é Helvética. Metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo. Ela é muito... Metrô de Nova York ela também. É muito boa e clara pra... Eu senti uma certa paixão nessa descrição do... Rapaz, eu tenho uma camiseta helvética. Depois eu vou falar mais disso. Mas aí, seguindo, o pessoal que estava no pós-guerra, esses caras da Suíça foram todos convidados para ir para os Estados Unidos. De uma forma ou de outra, essa galera abasteceu a indústria da propaganda americana. E aí, a nossa noção hoje do que a gente vê de arte gráfica vem desde essa época. Porque as fontes são quase as mesmas ou são muito inspiradas, e tudo vem desse encontro, desse estilo evoluído da sua época, esse estilo modernista europeu, quando chegou na América, e aí a coisa se espalhou. As fontes foram ficando mais altas, ou mais largas, ou mais gordas, ou mais magras. De acordo com o verão, né? Deveria ter também assim, olha, moda outono e inverno da fonte. Mas você sabe que tem assim moda. Fonte tem moda. Não tem, Foca? Tem. Quando a gente tá criando algo, se você usar fontes que estão naquele momento assim super em alta, com algum tempo, você que trabalha na área percebe que ela ficou velha. Por exemplo, saturou o mercado. Uma época que a fonte do Spotify, que se chama Circular, também ela é a mesma fonte do Airbnb, de várias grandes marcas. Teve uma época que essa fonte ficou bem saturada. Todos os novos projetos que você via estavam com essa fonte. Então você percebe que é uma coisa que tá na moda, assim. Tem moda, assim. Ô Foca, agora uma pergunta, né? Você tem essa percepção? Eu, Ferreira, né? Vou dizer por nós aqui, porque conheço meu parça, mais ou menos a gente consegue ter uma percepção, porque a gente trabalhou com isso, né, Alexandre? Em seminário, a gente trabalhou com essas questões de produção. Você sim, eu sou do Word Art, eu sou... Não fuja, vai. A gente tem uma leve percepção dessa coisa. Sim. Mas você acha que o usuário, ele tem, por exemplo, você me falou agora da fonte do Spotify, que é a mesma fonte
fonte do Airbnb, ou foi durante um tempo. O usuário, ele tem essa percepção ou é o mercado que faz essa seleção? Eu não sei se ele tem essa percepção ao fundo, mas eu acho que uma certa noção a gente acaba tendo. Veja, eu também não entendo nada de moda. Eu não sei se a calça que eu uso, a blusa que eu uso não tá na usa moda. cueca por cima da calça. Mas a gente tem uma certa noção do que a gente deve fazer ou não deve. Então, eu acho que no fundo, é claro que as pessoas talvez não percebam, não conectem que aquela fonte é de tal coisa e tal, mas o próprio fato de existir um hatezinho da Helvética, que nem você falou, é prova. Ela tá em muitos lugares, ela foi reconhecida em muitos lugares, e aí tem gente que não gosta porque é como uma resposta a essa massificação. Tem muita gente que não gosta de nenhum tipo de coisa assim, né? Quando fica muito massificada, a pessoa corre pro que é mais nicho e tal. Mas eu sempre gosto de ver um pouco de valor, eu sempre gosto de pegar a existência da coisa, o conceito, o que ela é, por que ela foi feita, por que ela é assim, pra que ela serve, e tentar dar um certo valor. Que nem eu falei, igual eu falei com a Comic Sans também. Eu não condeno, porque ela no seu universo, porque ela foi feita, ela funciona. A gente é que usa errado. Olha, duas coisas importantes. A primeira sobre calças. Eu vou te falar, Fábio. Uma dica de moda. Depois da quarentena, a calça certa é aquela que tá servindo. Tá. Depois da quarentena, a calça tá fora de moda. A gente fica de samba canção. Também. Rapaz, olha, minha vida é bermuda e, sobretudo, bermuda de moletom. Excelente. E a segunda coisa é uma história, eu acho que o Alexandre nós estávamos na Basílica de São Pedro. Uau. Alexandre, naquele dia que nós participamos da missa juntos, eu estava com a camiseta da Helvética e um dos caras que estava lá participando falou assim: Helvética é uma fonte de computador. Eu falei, exatamente. Pode crer. Você lembra disso? Lembro. Uma fonte suíça com nome italiano. Pois é, não, e o cara na Basílica de São Pedro parou a gente pra falar isso. Tá. Real oficial, Fox. Nerds, então, assim, né? Nerds. O tanto que a fonte é famosa. Mas eu lembro de um meme que falava, na dúvida, use Helvética. Pra mim, que sou assim um usuário que não é um usuário que nem o Foca, bom, na dúvida eu vou de Helvética mesmo. Né? Claro que a gente tem a dificuldade hoje de a Helvética não existir fácil em muito, por exemplo, em computadores Windows você não tem Helvética. Não tem, né? Até a gente vai aberta, a gente vai falar mais pra frente. Ela é uma fonte paga. Como é que se chama quando é uma roupa feita no ateliê? É uma sobre medida. É uma fonte sobre medida que seria. Você tem que comprar ela e tal. Mas diferente de outras fontes que estão no sistema operacional, você não acha ela fácil. Mas no celular, por exemplo, hoje já existe, né? Eu acho que no próprio Instagram, uma das fontes padrão que você usa tal é ela tal. Mas é por isso, acho que esse tipo de conversa, na dúvida do Helvética, é algo meio estrangeiro, porque ela também era a fonte do sistema da Apple. Tudo que você comprava da Apple vinha em Helvética. Então, claro que aí massificou muito mais. A babação de ovo, né? Mas é claro que aí que vem a coisa. Veja, a Helvética é dos anos 40, se não me engano. Ela não tem nada a ver com a Apple. A Apple é que se atentou ao fato de que era algo bem feito e usou. A culpa não é da Helvética, vamos dizer assim. Sabe onde é que tinha Helvética? No CD 5.000 fontes que a gente pagava 5 conto lá no Viaduto Santa Efigênia. Ê, saudade. A gente tá falando muito... Aliás, Santa Efigênia é a minha padroeira, viu? Uma santa de devoção que eu tenho. Meu, mas 5.000 fontes dá o quê? Dá um disquete. Dá, mas vendia um CD, né? A gente tá falando muito de Helvética, mas já que vocês querem ser técnicos a esse ponto, falar de um nome de uma fonte, de uma família tipográfica, agora só pra dizer, porque como estamos gravando um programa de fonte, é bom usar o termo, pessoal, se quiser pesquisar mais. Fontes são os arquivinhos que você instala no seu computador. É verdade. Sim, exatamente. Uma família... Não, eu não tô te corrigindo. Não, você tá certo, foi melhor que nós Uma agora. família tipográfica não é difícil. É o conjunto da regular, mais a bold, a negrito, mais a itálica, mais a negrito itálica. E isso é interessante ver que quando você põe no seu Word aí e digita qualquer letra e dá um super zoom, você vai perceber que a fonte negrito não é a fonte regular com um contornozinho um pouquinho mais grosso. Que eu fazia essa malandragem no CorelDRAW. Então, e a fonte itálica não é a fonte regular tombadinha com alguns graus, não é. Elas são todas desenhadas especificamente. O maluco que faz isso, ele desenha uma por uma e pelo menos essas quatro variações, empacota isso numa família e vende
entende? É uma arte até que eu tenho pra mim que não foi uma decepção, mas foi uma revelação que eu tive. Quando eu fui pro mestrado na Itália, eu vi que tinha 2 cadeiras de tipografia e eu vi que uma delas era prática. Eu fiquei super feliz. Eu nunca tinha desenhado uma fonte e eu falei, puxa, eu vou voltar tendo desenhado uma fonte. E eu tinha uma certa ilusão, como eu sou um cara muito Caxias, então eu sei que se eu tiver o material pra estudar, eu vou aprender, eu vou pegar. E a fonte, a arte da tipografia se revelou muito menos científica do que técnica. E eu não tinha essa expectativa. Eu achava que, sei lá, fosse desenhar a letra O. E aí eu ia aprender qual espaçamento que eu deixava, né? Na direita e na esquerda da letra O. E aí, quando eu desenhasse a letra N de navio, ela teria um espaçamento também e tudo daria certo. No fim, fechado, eu tinha uma fonte. Me enganei redondamente. Eu tive 2 professores, uma italiana e um alemão, e a coisa é toda de feeling. A coisa é toda de visual. É feeling e suor. Porque se você colocar uma distância igual entre 2 letras e encaixar, pode ser que o A com o B de bola fiquem bem naquele distanciamento padrão. Mas o A com o L de lápis minúsculo, que é só um pauzinho, se eles tiverem o mesmo espaçamento matemático, eles não vão dar certo. Então, cada uma das fontes relacionadas à sua amiguinha do lado tem um espaçamento específico e não há regra, não há técnica, não há nada pra isso. Caramba, eu tô de queixo caído. Explode aqui a cabeça da gente quando você Deixa eu fazer uma confissão aqui que eu acho que tem a ver com isso. Quando você pega lá uma imagem na internet e aí tem uma letra que você quer mudar, que você quer aproveitar a arte que o cara fez, mas você quer brincar com as letras lá e tal. Você quer pôr um word art, né, Ferreira? É, um Piratex e tal. E aí quando não bate, então, tipo, tirou o A e colocou o L, não encaixou direito, é isso. É isso. Caralho, Aí fica aquele espação da próxima letra. E aí os termos técnicos para cuidar disso remontam até lá no passado, até o Gutenberg. Isso se chama kerning, que é a distância de uma letrinha de chumbo para outra letrinha de chumbo. Da mesma maneira que a distância do entrelinha, que se chama LED em inglês, tem esse nome porque era uma barrinha de chumbo que ele colocava separando uma letra da outra. Então, todos os termos de tipografia remetem lá ao Gutenberg. A gente trabalha no computador, mas os termos nos programas remetem ao Gutenberg. Rapaz, olha, eu tô de queixo caído com essa história da proporção das letras. Exato. Aí. Isso foi uma decepção, entre aspas, pra mim. Nossa, porque eu achei que Foca precisou ir à Europa pra contar isso pra gente. Eu seria um bom tipógrafo. E aí lá eu percebi que tem que bater palma pros caras. Inclusive no Brasil, os melhores que a gente fica sabendo, a gente nem sabe que tem no Brasil, mas tem no Brasil empresas que fazem tipografia, são poucas, mas tem, porque é uma arte que dá trabalho pra caramba e que acaba sendo mal paga, né? Porque tem todo um mercado de fonte no mercado negro. O pessoal baixa, o pessoal pirateia e quem faz isso? O autor quase não recebe. Mas tem uma galera, inclusive queria deixar registrado, o pessoal da Plau, do Rio de Janeiro, que eu até me consulto, que são os caras que fizeram a tipografia da Globo. Eu lembro que eu enviei a minha fonte pro Rodrigo, que é o responsável, e ele ficou me dando dicas assim, grátis, o cara super me dando dicas de como melhorar e tal. Então eu até falei, puxa, esse cara é um cara que é um cara bacana e faz uma profissão tão difícil no Brasil, desenhar fonte e tal. E eu acho muito interessante, assim, eu queria homenagear essa galera, porque são heróis, viu? São heróis pra desenhar. Olha, isso. Depois dessa... Porque eu fiquei pensando, Foca, você faz lá, eu preciso combinar o A com o B, o A com o C, o A com o D. Você tem que fazer todas as combinações. O A com o número, o A com o espaçamento. Depois com as letras maiúsculas, e depois com as letras acentuadas do latim, e depois com as letras acentuadas do cirílico. Cara, é um trabalho... É por isso que demora, cara. É um trabalho de maluco, cara. É um trabalho de maluco. É um trabalho incrível. Ô Pedro, você esqueceu do despatrocinador. Não, esqueci não, rapaz. Eu vou chamar agora o Tom Zé pra falar de letra e a gente já volta. No domingo das letras, pega o braço do E, passa talco no O, quando o pucutu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacatá, pega o braço do E o empequete, passa talco no O, quando o pucutu chama o T para o Tu. E no domingo das letras, tem palhaços equilibristas, generais e anarquistas, fazendo cordão, e as letras orgulhosas unidas farão.
de jejum, solta um ritmado pum, 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 pum. No domingo das letras, pega o braço do E, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. E no domingo das letras, tem palhaços equilibristas, generais e anarquistas, fazendo cordão, e as letras orgulhosas unidas farão palavra, palavrinha, palavrão, até o H, que atrapalha toda hora, hora, era de inaugurar a estátua bonita do ar. bonita por quê? Porque tem bunda de B, Bunda de B, bunda de B, bunda de B, bunda de B. no domingo das letras, pega o braço do E, E o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T. para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. No domingo das letras, sua pacata, pega o braço do E e o impiquete, passa talco no O, quando o povo tu chama o T para o Tu. E no episódio de hoje, como da semana passada, nós estamos falando sobre letras. E nós já fizemos uma viagem longa aí, desde das cavernas, passamos pela prensa, a arte maravilhosa do feitio de uma tipologia aí, de uma tipografia. Só que tudo isso ganhou um novo passo aí de existência com as telas. E certamente houve mudanças na forma de lidar com as letras. Diz aí então, Foca, o pessoal ia com um cinzel na tela para fazer as fontes daí em diante. Pô, essa história, a história da entrada das fontes na tela é uma daquelas histórias que muita gente é fanboy. Eu vou contar ela sem ser fanboy, porque eu sou crítico das figuras, mas eu acho que tem seu valor histórico, né? A gente começa a pensar do início da computação, não da computação lá atrás, mas da computação pessoal, né? E a gente lembra dos primeiros Windows e MS-DOS, que era aquela tela que muita gente que tá ouvindo não viu, mas se você procurar, é uma tela preta que só tem umas fontezinhas bem quadradas que se chamam monospaced, que todas as fontes têm o mesmo espaço. Em verde, numa tela preta, uma coisa de fósforo. Como é que se chamava aquilo? Tinha um nome. Acho que era fósforo verde. Porque aquilo era a computação. A computação, no começo, não se tinha essa preocupação com elaboração visual. Até porque os caras estavam fazendo um milagre de um bando de moleques estar criando placas com relés e com peças de engenharia funcionando e mostrando comandos numa tela. Então, no começo não se preocupava muito com a aparência dessas coisas, né? E isso pode ser visto nos primeiros DOS e nas coisas da IBM e do comecinho da Microsoft. Ainda na BIOS do seu computador. Exato, E aí... Que nem
não aparece mais BIOS também, né? Ninguém mais vê, né? Ninguém mais vê. Deixa dar um pau no seu computador que você vai ver. Nada, leva no técnico, o cara fala, tem que formatar e já era. O pessoal vê algo parecido quando o computador dá pau. Tela azul da morte. Uma tela com umas letrinhas muito estranhas, aquilo era o que era a computação, visual da computação, antes da decisão e do trabalho de muita gente, mas que sempre é citado o Steve Jobs, né? Eu vou começar a falar aí, e aí eu faço uma parte, que tem muita gente que é super fã do Steve Jobs e tem muita gente que odeia o Steve Jobs. É uma dessas figuras ame ou deixe. Eu sempre gosto de ir no approach de entender as pessoas das suas maneiras, mas não glorificar, não louvar ninguém. Acho que o cara tem seus problemas, pelo jeito era um chefe complicado, era um cara que não respeitava muito descanso de empregado, não respeitava muito até a parte humanitária, assim, maltratava muito os caras, porque aparentemente ele estava muito à frente do seu tempo, estava sempre estressado, aquela coisa. Mas, por outro lado, não dá pra negar que o cara tinha um tino, não só comercial, mas um tino de despertar algo que vai virar uma necessidade nas pessoas, que acabou sendo muito impressionante e acabou mudando o que a gente tem na mão aqui no celular. E eu falo da criação do primeiro Macintosh, que se você parar pra pensar, essa é uma cena até que tem do filme, um filme com o Ashton Kutcher, tem uma cena no YouTube bem famosa, que ele manda um cara embora, ele demite um cara, porque o cara não colocou a parte de tipografia no Word que eles estavam fazendo, um processador de texto, e o cara bate boca com ele, dizendo que, mas ninguém quer fontes diferentes no processador de texto, as pessoas só querem escrever um texto e tal, e aí ele fica bravo com o cara e fala, você não entendeu a minha visão e tal, aí tem toda aquela louvação do personagem, mas assim, é fato. Ele parou pra pensar, ele bolou não bolou, mas assim, ele com toda a história da vida dele, e ele havia feito um curso de caligrafia na faculdade, e ele mesmo disse que não sabe nem porquê, mas ele começou a ver valor em colocar fontes diferentes num processador de texto e possibilitar que as pessoas mudassem a cor, mudassem a fonte, enfim, fossem os próprios editores de sua arte, vamos dizer assim. Mas é claro que ele é só o idealizador. Eu sempre, quando falo do Steve Jobs, eu sempre falo, por exemplo, da Susan Kare, que é a designer que fez isso. uma coisa é o cara que manda, e a outra coisa é a pessoa que dá um jeito de transformar pixels, que nessa época eram quadradinhos. Os pixels hoje são os micro quadradinhos na sua tela. Se você dividir sua tela pela resolução dela, às vezes o seu computador é 1920 por 1080. Se você dividir sua tela por 1920 quadradinhos na horizontal, por 1080 quadradinhos na vertical, uma unidade dessa é um pixel. Então você imagina que a pessoa que começou a desenhar em tela no computador, ela tinha que desenhar um pixel desse por pixel para construir algo que se parecesse com aquela letra que já se via bonito nos impressos. Era um Minecraft de adulto, né? Que já se via bonito nos impressos. A gente tá falando de 84. Então em 84 a gente já tinha publicidade, a gente já tinha cinema, a gente já tinha tudo. Mas como reproduzir aquilo que a gente conseguia fazer muito legal, estampando carimbo com tinta em tela? E aí a Susan Kare é uma dessas representantes, porque ela é a responsável, a chefe do que veio a ser a tela do primeiro Macintosh, que já tinha ícones inclusive que a gente tem até hoje, o iconezinho de apagar, iconezinho de lixeira, aquele iconezinho do navegador da Apple, que é um rostinho dentro de um quadradinho. Várias coisas que estão no mundo hoje foram pensadas nessa época, de pixel para pixel. E junto com isso veio a potencialização de desenhar fontes em tela com pixel. É claro que depois disso a coisa evoluiu e foram encontrando novos modos mais matemáticos. Inclusive a Adobe, que é a grande empresa que tem o Photoshop hoje, o pessoal conhece por aí. O pulo do gato da Adobe foi que eles conseguiram inventar uma matemática, uma regra matemática para que em coordenadas geométricas se desenhasse fontes na tela de qualquer tipo, de qualquer jeito. E a partir daí os caras explodiram de ganhar dinheiro e de criar programas que possibilitassem a gente desenhar fonte. Que nem eu tenho no meu computador. Peraí, então a Adobe criou uma possibilidade de você fazer uma fonte. Exato. Quer dizer, popularizou a coisa. Popularizou de vez, né? A Adobe também domina os documentos digitais, né? Com PDF. Exato. Um documento fechado. Geralmente, você vai usar o programa da Adobe, porque tá ali, vai manter... Não importa onde você abra, ele vai abrir do mesmo jeito. E tudo começou daí. Eles foram parceiros dessa galera que tava fazendo os primeiros computadores a conseguir
conseguir viabilizar programas através de operações matemáticas e tal, desde a parte de tipografia até documentos, né? E aí, a partir daí, esse Macintosh fez muito sucesso. Esse Macintosh virou uma coqueluche, nunca chegou até nós. Veja, a mim mesmo nunca chegou. Isso era 84 nos Estados Unidos. Isso não chegaria até nós. E aí tem um outro cara de valor, que é o Bill Gates, que você vê muito naquele filme, pra quem não assistiu, eu recomendo, Piratas do Vale do Silício, que é a história do Bill Gates e do Steve Jobs, um roubando coisas do outro e tal. Não vou fazer julgamento de quem roubou mais e tal, mas tem uma coisa dessa. E o Bill Gates vê isso, vê esse sucesso da Macintosh e começa a reproduzir a mesma coisa no Word, pede para os seus programadores, para os seus designers fazer, e aí começa o que a gente vê hoje, o Word ter uma lista de um monte de fontes que não estão lá à toa. Na verdade, a Microsoft ou comprou a licença ou pagou para que aquelas fontes fossem desenhadas para que o sistema deles fosse minimamente atraente para concorrer com a Macintosh. Então, temos o caso famoso da Arial. Você abre o seu Word, você vai ver Arial. Arial é boa. É o desenho simplificado da Helvética, porque a Microsoft achou impossível pagar a licença da Helvética da forma que a Helvética cobrou, e eles simplesmente fizeram um desenho um pouquinho mais simples, mas a Arial é a representação da Helvética no computador popular. Mas não tem o mesmo charme, né? Não tem o mesmo charme, claro. Quando você compra um produto falsificado, ele até serve pra muita coisa. Mas você pensa, putz, mas se eu tivesse o dinheiro mesmo, eu compraria o original. Essa é a nossa cabeça, né? Se o Bill Gates tivesse ido lá no viaduto Santa Efigênia, resolveu o problema. E você imagina, é uma coisa que as pessoas não param pra pensar. Você imagina que essas empresas, elas gastam muito com licenciamento de fonte. Muito. Sim. Então, é normal, depois de um tempo, elas contratarem artistas para desenharem os seus próprios. Um dos últimos exemplos que eu lembro é a Netflix, que também usava Helvética até o ano passado, e pagava pela licença anual, que devia ser uma bica. Os alemães, que são da família de quem desenhou a Helvética há muito tempo, porque não tá ninguém mais por aqui, ainda ganham muito com essas licenças. E aí a Netflix do ano passado para cá, comissionou um time para desenhar uma fonte própria, e hoje, se você abrir a Netflix, ela parece com a Helvética, não é Helvética, é uma fonte da Netflix própria. Então, há todo um mercado gigante hoje por trás disso, que foi sendo formado justamente nesse momento em que elas foram embutidas no computador, elas foram sendo simplificadas e foi possível desenhar novas. Mas veja, até lembrando do seu amigo lá, Pedro, as pessoas podem desenhar fontes hoje, novas e a cada vez mais, mas vira e mexe, um grande negócio desse que explode usando o meu Helvética, explode usando simplesmente porque elas são boas, ainda são bem feitas, tem coisas antigas, clássicas, que são boas. Ô Foca, mas deixa eu dizer, por exemplo, a Arial parece mesmo, assim, um olhar menos atento, ela parece a Helvética. Você falou que a Netflix está desenvolvendo aí uma parecida. Não tem problema de direito autoral, não? Então, eu acho que tem, eu nunca fui a fundo nisso, mas eu acho que deve ter, se parecer demais. Mas eu até vou colocar uma imagem no post, depois o pessoal vai ver, de uma em cima da outra. Pensa, você digitar todas as letras e põe com papel celofane assim uma em cima da outra. Você vai ver que os caras são malandros, eles mudam todos os caracteres. Nenhum é igual. Não tem como processar e falar que é igual, sabe? Tem pequenas mudanças e da Helvética para Arial, por exemplo, tem pequenas mudanças para pior. A Arial perde muito da Helvética, mas sim, tem pequenas mudanças. É muito difícil os caras ganharem um processo em relação a isso. Eu só queria que o descendente do cara que inventou o alfabeto resolvesse processar esses caras. Imagina? Né? Vocês estão usando o A aí, Alexandre. Pois é. Mas você sabe que a gente falou tanto de Helvética aqui, e nem é a minha fonte dessas clássicas favoritas. Eu queria fazer uma homenagem a uma fonte que todo mundo vê e conhece, que é a Futura. Futura, linda! Que essa sim é uma fonte que ela tem um traço marcante, que ela foi escolhida como a fonte para representar a humanidade. Ela é a fonte que a NASA coloca em todos os veículos que ela manda para fora, e que ela põe mensagenzinhas assim, somos do planeta Terra, mensagens de contato que se algum ser achar, não sei se vai conseguir ler, mas todas são compostas em Futura. Inclusive o que foi deixado na Lua também é composto em Futura. Eu vou deixar a imagem também. Ela é uma fonte... Saudade.
Ela é uma fonte dessa linha dos alemães, desses alemães que quiseram brincar com a geometria mais pura possível, e você vai ver que ainda não é pura, os círculos não são tão círculos, tem uma adequação visual ali, mas ela é quase completamente geométrica, e eu gosto bastante, acho que a Futura funciona muito, e o logo de uma conversa é algo que não é Futura, eu desenhei essas letras, mas da mesma forma que a gente falou, é bem inspirado, Ô Foca, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, tá lá o cara jogando nas categorias de base, aí tem um olheiro que fala, esse cara tem futuro, vem jogar aqui no time da Microsoft. Como que funciona isso, assim, o cara vai ganhando um know-how de tipógrafo? Pois é, então, é por isso que eu falei aquela hora do pessoal do Brasil, porque é difícil até você imaginar alguém sobreviver nessa profissão, né? Na maioria das vezes, essa galera é designer mesmo e vive de várias outras coisinhas. Por exemplo, o cara faz um site, o cara dá aulas e ele nas horas vagas faz a fonte ali. Mas tem gente que é especializado. Eu acho que principalmente com o advento das aulas, né, que a tipografia virou um assunto, alguém pode viver como professor e ainda assim reproduzir esse conhecimento. E sim, os caras vão ficando famosos, especialmente hoje que existem lojas, grandes lojas, pessoal que não é da área nem imagina, mas assim, eu entro em 3, 4 lojas de fonte toda semana e fico olhando e tal, pra você saber o que tá na moda, o que tá na vitrine e tal. Fica ali na vitrine. Exato, então a gente fica lendo revista de artigo científico, filosofia, teologia, o Foca entra em loja de fonte. Exato, e aí você vai vendo o que tá ali popular, o que tá famoso, o que tá sendo mais usado em projetos. Tem blogs especializados que falam, por exemplo, onde que essa fonte foi usada. Você digita a fonte lá e o cara vai te achar vários impressos na Grécia, na Sérvia, que foram feitos com essa fonte, para você ver se ela combina com a ideia que você teve e tal. Então tem todo um mercado, como todo produto, né, do capitalismo, as fontes viraram produto, tem todo um mercado grande, e aí isso chega na ponta de uma grande operadora dessa, uma Apple, uma Microsoft, que hoje já tem seus times. Hoje, dificilmente, eles contratam alguém, porque eles geralmente têm times bons. Tem um departamento fazendo isso. Da área do design. E o mesmo caso da Netflix é o caso da Apple, por exemplo. A Apple sempre usou Helvética e há 2, 3 anos, não faz tanto não, 2, 3 anos a Apple lançou uma fonte chamada São Francisco, obviamente, que não tem nem criatividade para dar nome, que é uma versão melhorada para telas de hoje em dia da Helvética. Ô Foca, você tá falando aí da fonte como comunicação, a questão geométrica da Futura e tudo. É uma mensagem que se passa e tem que ter clareza. Eu fiquei impressionado com aquela questão do olho, o olho da letra que diz se ela é legível ou não. É aquilo que se diz uma qualidade de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se alguém fala com uma voz muito esganiçada, ou fala baixo, ou fala alto, a comunicação é truncada. A fonte também pode gerar esse tipo de coisa, não? Sim. Essa é uma característica até de que do visual das fontes é que ela não digo turbina, mas ela dá uma auxiliada no tom de voz das coisas, né? Tem sempre uns memes de designer que sei lá, sabe aquele tipo de fonte imagina um tipo de fonte de filme de terror, que são umas fontes meio derretidas, meio assim. Você imagina um cartaz de uma babá usando essa letra, você chamaria pra cuidar da sua filha? Assim, claro, não. Esse é um exemplo exemplo exagerado, mas sim, de certa forma os estilos eles comunicam alguma coisa, até porque nós humanos, a gente cria padrões das coisas, né? Padrões mentais e padrões visuais. Então, é claro que a gente como designer, quem trabalha na criação, não pode se amarrar nisso, porque se você se amarrasse sempre nas regras, se todos esses inovadores que a gente falou até agora se amarrassem nas regras, não tinham feito nada diferente, né? É igual o cara que fala que consegue fazer análise da personalidade pela caligrafia, né? Nossa, mano. Nossa, eu tinha um professor na faculdade de marketing que fazia isso aí. A fonte que você usa diz quem você é. A personalidade dos médicos, então, seria tensa, hein? Pois, não é? Eu, particularmente, eu tenho, assim,
assim, um carinho pelas letras com serif, sobretudo Times e Garamond, eu gosto muito. E olha que eu não sou esse senhor de 50 anos de idade, tô a caminho pra chegar lá, né? Mas, assim, pra mim, essas fontes, elas têm um quê de... Tem essa questão de personalidade de fonte com o autor? Você acha que isso rola muito, não? Acho que tem. E esses exemplos que você citou, é claro que elas acabam sendo, até como trabalhos de arte mesmo, são assim. Elas acabam virando um expoente, e tudo que se faz hoje, sempre que você vai desenhar uma fonte com serifa, uma grande agência vai desenhar uma fonte serifada, uma fonte que imprima de forma bonita e tal, é muito difícil ele fugir completamente do que foi feito numa Bodoni ou numa Garamond, numa coisa... Bodoni, rapaz, coisa que é bonito, hein? sabe? Então, claro, você consegue inovar, mas é preciso reconhecer que tem coisas antigas que têm muito valor, foram muito bem feitas e é difícil desligar. Acaba sendo natural elas terem uma identidade muito forte, e você vê até a identidade delas em outras coisas. Até tem um estilo novo, que é meio adiantado pra vocês, mas se chama brutalista, vem da arquitetura e tal, que é o de fazer as coisas apresentando o desenho um pouco mais desconstruído. Então você vai ver umas serifas que tem uns traços que não são da serifa normal, que é uma cara meio maluca, fontes que são geométricas arredondadas e de repente tem um caractere que parece não ter nada a ver com aquilo. Isso é um novo estilo, é o que o pessoal sempre vai tentando, né? Inovar, desconstruir o que existe, mas é algo que tá sempre com aquele fundinho, o clássico vai estar sempre ali, sabe? Eu sempre lembro da história do... Ninguém parte do nada, né? Eu sempre lembro da história do Picasso, que o Picasso mesmo disse numa entrevista que ele não nasceu pintando as coisas daquele jeito que você imagina hoje, aqueles tudo meio quadrado, tudo meio desconstruído, aquela arte super moderna. Não, antes o Picasso pintava a natureza morta, pintava as coisas clássicas, aprendeu tudo sobre a pintura clássica para depois inventar o estilo dele e desconstruir, né? Acho que a tipografia é assim também. Por mais que os caras tentem fazer coisas novas, diferentes, você sempre vai ter o clássico lá, e que foi bem feito, que foi bem pensado, seja pra te inspirar, ou seja pra te inspirar a tentar fazer diferente, né? Você falou das fontes aí nessa inspiração brutalista, eu joguei aqui no Google. Eu também. E sabe o que eu lembrei? Das pichações em São Paulo. Isso. Que tem gente que vem de longe pra estudar, né? As pichações, né? O picho, na verdade, aquela cultura do picho, que é diferente do grafite, eles têm sim um valor, e o pessoal, eu não sou e tem o valor exatamente na letra, eu não sou né? especialista não, mas eu sei, já li coisas a respeito, que tem valor na característica dela ser super distorcida, mas ao mesmo tempo ser reconhecida. Então, isso é um caráter importante, assim. Os caras conseguem deturpar, vamos dizer assim, a ponto de ficar uma coisa original, mas de não perder o caráter de mensagem, né? Que é importantíssimo. Diferente das fontes de banda de metal, que ninguém consegue entender você não consegue ler, né? Que aí ela vai parando de perder a função real. Cara, dela. porque vira qualquer coisa, né? Cada uma pior do que a outra. Mas se o grupo ali, se um grupo de pessoas consegue entender entre eles, já tá valendo. Mas não dá, Alexandre. Não dá. Tem banda aí que, pelo amor de Deus, rapaz. Agora, por falar nisso, eu acho que a gente pode dar um passo aí, porque a gente queria chegar aqui também, não é, Alexandre? Que é a comunicação pela ideia. Na verdade, se não chegar, não tem problema, a gente faz um terceiro, um outro dia. Na verdade, vocês gravaram... Não, senão a Dona Foca mata nós. Vocês gravaram dois programas só pra falar disso, fala a verdade. Eu tô falando há um tempão pra chegar nisso. Olha, assim, tem tanta coisa que eu queria falar. Mas essa comunicação pela ideia... Essa comunicação pela ideia é muito presente hoje. Eu lembro, pra mim, o que os emojis significam de um jeito ou de outro. Que uma vez eu tava numa paróquia, aí uma das secretárias era avó, e ela levou os 2 netinhos, e era um fim de ano, foi todo mundo almoçar junto, e aí um dos netos fazia assim com a menina, murmurava alguma coisa, e a menina respondia, e ele, e ela, e eles se comunicaram ali por isso. E se entenderam numa linguagem totalmente hermética dos dois, fechada pros dois. Hoje em dia, eu vejo uma comunicação muito grande pra quem tá de fora através dos emojis. Se comunica ideias, não é?
onde chegamos? Meu pai me manda emoji. Calcule. Meu pai me manda emoji. Tá certo. Você gosta disso, Alexandre? Como sobrevivemos sem os emojis, cara? Olha, eu não gosto, mas vocês obviamente vão saber que eu não gosto, porque eu acabei de ficar fazendo declarações de amor por 1 hora. Por 1 hora não, por 2 programas da tipografia, e aí eu vejo as pessoas se comunicando pura e simplesmente por emoji, voltando aos hieróglifos, e eu fico, poxa, eu acho que há uma perda de riqueza de comunicação, e aí não falando do visual, acho que há uma perda de riqueza, até porque se as pessoas pudessem desenhar seus próprios emojis e pudessem customizar as coisas, eu veria outro tipo de valor. Mas as pessoas se limitam a um alfabeto pictórico criado por alguém. E acho que aí a gente vai perdendo comunicação, sei lá. Não, eu vou defender os emojis. Defenda. Olha, eu entendo o que você tá querendo dizer, e a sua defesa até agora das letras está ótima. Nota 10 pra você. Mas os emojis, eles vêm retomar algo que de fato se perdeu com a comunicação não pictográfica. Eu diria que os emojis são quase como que o 3D da comunicação, cara. Explique. Porque, assim, vamos pensar. A gente já tem os emojis já funcionando há algum tempo na nossa escrita. Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação é um emoji. Faz sentido. Quer comunicar uma emoção. Sim. Claro que o uso do emoji, ele precisa ser depurado, eu tenho certeza que daqui a algum tempo isso vai ser. Mas quando eu comecei a usar emoji, né, quando o smartphone começou a se popularizar, eu tinha mania de começar uma frase com um emoji e terminar com outro, porque eu achava fantástico eu poder colocar uma mensagem entre os símbolos de emoção, como se aquilo que eu falasse estivesse mudando o que eu tô sentindo, entendeu? E de fato, às vezes isso acontece. Você tá falando e conforme você fala e você escuta, aquilo vai repercutindo em você. Sim. Então, eu acho que o emoji, ele dá essa profundidade na comunicação. Se você prescinde das letras e fica só no emoji, aí você trunca a mensagem, de fato. Foi nisso que eu pensei. Foi nas comunicações que você manda uma mensagem grande e alguém te responde uma carinha sorrindo. Eu penso, puxa, mas aí a gente tá arrebentando com dois milênios de comunicação. Mas aí, deixa eu te perguntar. Você falou que o emoji é o 3D. E é fato, o 3D tá saturado. Você não acha que saturou a comunicação de emoji? Não, eu digo... Você não acha que essas mensagens bolsonaristas do Zap saturaram os emojis? Então, mas ô Pedro, se você usa só um D, aí você tá perdendo, entendeu? Sim. Se você usa só o emoji, de fato. Sim, eu entendi o que ele quis dizer. O emoji de forma complementar. Exato. Eu confesso que quando eu vou usar um emoji, eu fico ali na escolha de Sofia. Um sorriso. Não. Será que esse... Não, eu tô falando isso de maneira positiva. Será que esse sorriso define mesmo o meu estado de humor? É o com o olhinho mais compridinho, com o olhinho mais fechadinho? É um sorriso envergonhadinho? Qual deles define? Eu entendo essa questão da profundidade de comunicação que o emoji pode trazer, se ele é bem usado. Mas aí também, não sei se banalizou, não é? Se empobreceu. Mas eu acho que é comunicação, é linguagem. E a língua é viva e essas coisas se adicionam no fim das contas, né? Como você falou dos pontos, né? Vocês percebam, só para não deixar essa confusão, que os emojis não são elementos tipográficos, tá? Por mais que o Alexandre tenha falado do ponto de interrogação, e faz sentido mesmo, né? Mostrar esse traçado, essa conexão, mas os emojis são pacotinhos de símbolo que estão dentro do sistema operacional que você tem. Tanto que se você tem um iPhone, os seus emojis são diferentes de quem tem um Android e de quem tá teclando no Messenger do Facebook ou etc. Os emojis não são partes da fonte. A fonte tem milhares. A fonte tem milhares de caracteres, pode ter, dependendo do tipo de arquivo, se é OpenType, se é Type, pode ter milhares e milhares de caracteres, mas os emojis não entraram nisso, eles ainda não são tipografia. Mas é claro, a gente está extrapolando a ponto de que se isso virar padrão, talvez comecem a ter emojis com serifa, emojis sem serifa.
Emojis geométricos. É o boneco com chapéu, né, bicho? Não tenha dúvida. Mas eu acho que no fim os emojis eles fecham um círculo daquilo que é a transmissão de uma ideia. A gente começou lá no primeiro programa falando disso, né? Da questão de registrar uma memória e registrar a fala e registrar isso através de símbolos, de caracteres. E eu entendo quando o Alexandre diz isso é uma evolução, não é? Você escreve toda uma frase, lógico, você não vai usar um emoji naquilo que é um texto acadêmico, num texto científico, num currículo. Você acha? Ah, eu acho que não chega a isso, hein? Opa! Eu acho que não chega a isso. Pode escrever aí. Mas numa mensagem pessoal, em que às vezes as pessoas falam, não, eu vou gravar um áudio para essa pessoa entender o tom com o qual eu estou dizendo tal coisa. Porque geralmente você escreve algo, né? Você carece também da capacidade de interpretação da pessoa do outro lado. E ela pode entender que você está escrevendo muito seco ou muito quente, vamos assim dizer, muito acolhedor. E o emoji, ele consegue dar esse tom, eu acho que também num problema de deficiência de leitura atual. Ele é um complemento, ele é um 3D, mas na minha opinião ele é também uma demonstração de que talvez a gente não esteja mais conseguindo se comunicar como se deveria pela escrita. Ou pode ser uma evolução, ou pode ser um sintoma de involução, você entende? Entendo e concordo, eu acho. Pode ser isso, mas quero estar errado, quero que o Alexandre esteja certo e que isso seja uma evolução. Olha, a história, ela mais do que cíclica ou contínua, ela é espiralada, né? Ela precisa às vezes evoluir em algum sentido para poder entrar no eixo e poder continuar em frente. E eu vejo assim, não é para hoje, talvez não seja a nossa geração, porque de fato isso é algo muito novo, então talvez a gente não tenha ainda essa percepção completa, né? Porque fomos formados, meus caros, fomos formados no tempo, e aqui nós não falamos da máquina de escrever. Exato. Puxa vida, faltou, hein? Correio dos tipos ali dentro de uma máquina que você teclava e ela imprimia ali ao seu bel prazer a sua cartinha. Exato. E assim por diante. A gente falou das máquinas que se melhoraram e imprimiam para publicidade, e aí isso foi uma inovação de fazer com que essa impressão viesse pro lar, né? E ao invés da pessoa ter uma impressora, porque não existia computador, a pessoa tinha uma máquina que batia cada bloquinho de letra em uma fita que tinha tinta, né? E isso imprimia no papel. E aí... ia movendo ali o carro, que era a genialidade da coisa, né? Foi o meu primeiro contato com tipografia, né? Na verdade, eu com um pai professor de letras, né? Um pai e uma mãe professora de linguística e literatura. Eu vi desde muito cedo uma máquina e gostava de brincar com ela. Gostava até de quando quebrava os tipinhos pra eu ficar brincando com eles como um carimbinho, micro carimbinho. Muito legal. Agora, voltando à questão dos emojis e dos ideogramas, ouvindo o programa passado, eu falei uma coisa que depois eu percebi que eu soltei uma informação como se todo mundo soubesse. Que eu me referia, por exemplo, à letra beit do alfabeto hebraico. Bonito. Que corresponde ao fonema da letra B, né? Agora, o que eu não falei é que beit é a palavra também para casa. Então, o nome da letra é o nome da coisa, né? E pra cabeça do hebreu, não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? Como a gente fala C de casa, pra eles é como se falasse assim, casa de casa. Nossa. É casa de casa. E como essa questão analógica, ela tá impregnada na nossa linguagem, né? Então, queira ou não, a comunicação se dá também pela analogia. Então, trazer isso para o símbolo da analogia dos sentimentos para o símbolo é uma ciência que tá começando e que certamente vai se fixar e vai se desenvolver muito. Não é à toa que os caras estão gastando muito dinheiro em inteligência artificial para decifrar as feições humanas para poder transformar isso em emoji. Pode ser. Olha, a comunicação é viva, a escrita também e, consequentemente, os
instrumentos que a gente utiliza para se comunicar e para escrever, eles também vão evoluindo conforme a humanidade vai evoluindo. Isso o Foca já havia dito lá no programa passado. Senhores, creio que já esteja dando tempo, né? Opa, se deixar a gente fica a noite inteira. Pois é, então. A gente não pode se delongar muito, porque senão fica grande pro editor. Olha eu chorando já, né? E fica grande pros ouvintes. E fica grande pros ouvintes também. Mas olha, Foca, valeu, velho. Obrigado mesmo. Essas verdadeiras aulas de história, essas aulas sobre a tipografia são muito positivas. Bom, fazer isso aqui no áudio, aquilo que a gente faz sempre, agradecer o Foca. Se cada capinha vai no ar aí do programa bonitinha, bem desenvolvida, quem fez o projeto gráfico foi o Foca. Cara, valeu mesmo de novo aí pela presença. É sempre bacana quando você tá, seja na zoeira, quando a gente chama pras frias e queimar currículo, seja quando pra você mostrar o currículo que você tem mesmo. Foca, brigadão mesmo, muito obrigado, Imagina, viu? Não custa nada gravar e compartilhar o que a gente teve sorte de aprender e aprender o que a gente ainda não teve sorte de aprender. É isso aí. Feliz de estar sempre batendo papo aqui com a galera. Faz tempo que o papo não rende desse jeito. Faz. E que bom, é sinal de que de fato estamos apaixonados pelo tema e agradecer, né? Não só ao Foca, que embarcou com a gente nessa loucura do Uma Conversa, mas vocês que continuam nos ouvindo e compartilhando e também mandando aquele comentário gostoso no conversaconosco@gmail.com e prolongando essa conversa. E vamos que vamos. É isso, só uma última coisa. Neste domingo já sai o QR Code para você entrar lá ao vivo pelo Google Meet na gravação do programa 150 especial Aracide Almeida. Tem alguma reclamação, tem alguma música, conte uma piada, entre e faça alguma coisa, não precisa aparecer a imagem, a gente quer sua voz, não é? Mas vamos tornar esse programa bem bacana, bem diferente, eu tenho certeza que vai ser, e vai ser legal se você participar. Então nesse domingo já tem lá o QR Code para você entrar no dia, que é dia 7 de novembro, às 20 horas, no canal do YouTube do Uma Conversa, a gravação ao vivo do programa 150. É isso, senhores, juízo, um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. É isso, sem emojis ou com emojis. Tchau, tchau. No freguês.